Fala pessoal, estamos iniciando aqui o nosso terceiro episódio com Esdras Henrique. E aí, Esdras? Midas, é uma satisfação estar aqui com você, ser seu convidado. Meu nome é Esdras, eu sou engenheiro civil, sou bombeiro militar, sou segundo sargento no Corpo de Bombeiros. Exerço essa profissão desde 2002, então são mais de 20 anos aí trabalhando no Corpo de Bombeiros. Hoje atuo na área de combate a incêndio, trabalho na função de comandante de guarnição de combate a incêndio e aqui nessa região metropolitana, de Natal para mais como incêndios urbanos. Legal. E a ideia hoje é Esdras apresentar a gente a importância do bom projeto de combate a incêndio, como também mostrar os relatos, as experiências vividas combatendo incêndio aí por todo o Rio Grande do Norte. Desde 2002, já faz o quê? Tem 20 anos, é? Vai completar 21 anos aí na 21 corporação. anos, incêndio demais. Queria agradecer inicialmente aqui aos nossos patrocinadores, que é a Aço 101, meu amigo Rodrigo, que está sempre presente aí, investindo na tecnologia e no desenvolvimento da engenharia do Rio Grande do Norte. A Maré Engenharia, empresa especializada em reformas, da nossa grande amiga Maria, que hoje não pôde estar aqui. E a Ideia Engenharia e Projetos, que está sempre aí procurando trazer tranquilidade e um bom desenvolvimento para os seus projetos e para a sua obra. Vamos começar o papo bacana agora. Esdras, me conta aí um pouco aí, como é que começou essa ideia de ser bombeiro? Você já tem essa inspiração antes? Como é que funcionou? Como é que foi a entrada aí nesse universo? Vamos lá. Assim, eu acho que toda criança, sonha em algum dia ser bombeiro. Na minha infância não foi diferente. Tinha os carros de bombeiro, ficava fascinado com a figura do bombeiro, com os carros do bombeiro, tudo. Mas, assim, o meu acesso ao Corpo de Bombeiros foi mais a oportunidade. Na época estava cursando engenharia civil, estava cursando ainda engenharia mecânica na UFRN, quando surgiu a oportunidade, abriu o concurso para o quadro de praças do Corpo de Bombeiros e precisava ter uma liberdade financeira, do meu pai. Minha família é do interior de Currais Novos e precisei vir para cá para estudar, aos 17 anos de idade. Nessa idade foi quando eu prestei o concurso e aos 18 anos quando eu entrei na corporação. Esdras, me conta um pouco aí do início, né? Tem uma prova que é bem difícil, né? No início aí para ser bombeiro. Conta um pouco aí pra gente dessa história aí, que você já me contou, achei bem interessante. Compartilhei com o pessoal como é que funciona. Você tem o TAF, né? Que é a primeira etapa, não tem a prova. A primeira etapa é o concurso público, para acesso às fileiras do Corpo de Bombeiros. Se faz em 4 etapas, o do concurso público. A primeira é a prova escrita, Depois vem os exames médicos, que precisam serem apresentados. Em seguida vem o TAF, saber a resistência física de cada pessoa ali que deseja entrar na corporação. A quarta etapa é o curso de formação. O curso de formação é aqui mesmo no estado, é em torno de 1 ano, um pouco menos do que isso, acho que 10 meses atualmente está. Atualmente existe uma turma fazendo esse curso, é o curso de formação de praças, que após o término são promovidos ao cargo de soldado do Corpo de Bombeiros. Então, durante esse curso aí é bem puxado. Lá, as primeiras semanas é uma semana assim de definição, saber quem realmente quer, quem realmente deseja entrar na corporação, porque não tem nenhum tipo de aprendizado. É mais assim, para você tomar decisões sobre pressão. Verdade. Você passa alguns dias sem dormir, acordar durante a madrugada ali para fazer alguns exercícios, para ter encheção de saco, acordado de forma assim bem diferente. Bem diferente. Então, as primeiras semanas é assim, para decidir realmente quem quer e quem não quer. Quem não quer já pede para sair para não ter que continuar aquela ralação. Nas semanas seguintes, aí vem os aprendizados, que são disciplinas que são bem desgastantes. Só o fato de você participar das instruções. São instruções normalmente em campo aberto, salvamento terrestre,
salvamento aquático nas praias, em piscinas, em açudes, em lagoas aqui, salvamento em altura, combate a incêndio, primeiros socorros, uma infinidade aí de disciplinas durante um ano aí. Vai ser um ano de muito aprendizado e também do militarismo, né? O Corpo de Bombeiros é militar, então tem toda aquela instrução militar também, de como ser um militar. É que você passou um ano treinando em todas as áreas, né? E depois é que você é designado para a área específica, que você me explicou que tem área de combate a incêndio, quais são as áreas do bombeiro hoje lá? Durante esse um ano de formação, a pessoa vai ver ali onde melhor se enquadra, né? Quando entra entre algumas pessoas, por exemplo, da área de engenharia, então vão ser destinadas ao setor de engenharia. Possivelmente vão ser destinadas, se assim for do critério dos gestores, ir para o setor de engenharia. Sim, né? Aquelas pessoas com maior preparo físico vai para o setor de salvamento aquáticos, que são os guarda-vidas. Tem um pessoal da equipe de combate a incêndio, que é a qual eu faço parte. Né? Tem equipes de captura de animais, captura de abelhas, equipe que faz corte em árvores, aquelas árvores que têm iminência de cair, né? Então, é uma infinidade aí de missões, então, isso é uma tarefas. decisão do gestor e do Corpo de Bombeiros, para onde você vai ser designado depois, é isso mesmo? Exatamente. É da pessoa, né? Para onde quer ir. Os primeiros colocados ali decidem para onde quer ir. Legal. Onde melhor se adapta, o que foi que mais gostou, qual a formação. Depois a decisão dos gestores. Não, eu quero aquela pessoa porque aquela pessoa tem formação em tal área. Entendi. Eu quero puxar ela aqui, eu acredito que vá. Então, é da pessoa e dos gestores. Entendi, legal. E você, no caso, funciona com combate a incêndio direto, não é isso? Eu atuo na área de combate a incêndio aqui na região metropolitana, combate a incêndios urbanos. E aí me conta aí quais foram os incêndios, aí tem algum marcante, aí me conta um pouco das experiências que você já teve. Inclusive, semana passada a gente teve os atentados aqui, né? Teve algum incêndio assim para tu que foi bem marcante, assim, pelo volume ou pelo tamanho? Assim, eu acho que cada ocorrência é um aprendizado, né? Sim. A gente não sabe tudo. Eu já tenho 20 anos de corporação, muitos cursos, formação na área, né? Eu sou engenheiro de segurança do trabalho também, especializado na área de estruturas, em engenharia diagnóstica, mas e tenho experiência, grande experiência na área de combate a incêndio. Trabalhei, inclusive, acho que 15 anos no setor de engenharia do Corpo de Bombeiros, né? Na área de fiscalizações, análise de projetos, vistorias. E, na época, eu fazia inspeções em edificações que havia risco de colapso depois de um incêndio, por exemplo. Né? Em época de enchentes também, aquelas edificações que tinham sido inundadas. Então, na época, os 15 anos, eu atuava nessa área do setor de engenharia do Corpo de Bombeiros. Né? Mas aí depois fui transferido para Mossoró, passei 5 anos lá em Mossoró, também atuando na área aí do setor de engenharia. E quando eu voltei para Natal, decidi ficar na área operacional. Né? Trabalhei no resgate e depois, hoje, atualmente atuo na área de combate a incêndio. Né? Foram muitos eventos, assim, muitas ocorrências que foram marcantes. Né? A gente passa por situações que mexem com o seu psicológico, né? Principalmente quando envolve crianças. Né? Quando envolve crianças é quando eu mais me emociono. De você poder salvar uma vida, de você poder salvar um patrimônio. Então, para mim é muito gratificante isso. Não, acho com que certeza. quando há o reconhecimento também da sociedade, de escutar os aplausos, de escutar as pessoas ali que ficaram maravilhadas com o seu trabalho quando tudo tá finalizado, né? Que reconhece que você deu tudo que podia dar para salvar um bem ou salvar uma vida, né? Arriscando até a sua própria vida. Então, para mim, isso é muito gratificante. E assim, ocorrências, como cada ocorrência eu falei, é um aprendizado,
né, a gente sempre marca reuniões, né, quando eu assumo um serviço, eu junto a guarnição e quero ouvir e falar também com a guarnição. Ali são 15, 20 minutos que a gente conversa só para falar sobre as ocorrências, de como foi, o que aprendeu, quais foram as dificuldades que arranjou, o que faltou, se teve algum recurso material que não estava lá disponível, para a gente tentar conseguir colocar também dentro da viatura. Então, é muita coisa, Não, e até assim, você acaba tendo experiência para os próximos, né? Às vezes o cara reflete assim, poderia ter combatido esse incêndio de outra maneira. Não, acho que tem esses insights, né? Também. A gente tem um protocolo de atendimento, né? Cada um tem a sua função, né? Eu, no caso, sou o comandante da guarnição, tenho o auxiliar da guarnição e tem os operadores de combate a incêndio, que é o que realmente vão executar a tarefa, né? Mas aí a tarefa... São 5, e o condutor da viatura, né? São 5 militares na minha guarnição. Na viatura fica 5? 5 militares. O condutor, o comandante, o auxiliar e os operadores. Os operadores são os primeiros a realizar o combate, né? Só que aí, antes de realizar o combate, existe toda uma atividade que tem que se fazer para garantir a segurança. Né? Você não pode entrar no imóvel sinistrado de qualquer maneira, né? Então, você precisa eliminar alguns riscos. Por exemplo, risco de choque elétrico. Você precisa, de alguma forma, desligar o fornecimento de energia para aquele imóvel. Então, se o disjuntor ainda estiver íntegro, a possibilidade ali de desligar o disjuntor geral. Se o fogo já tiver consumido ali o disjuntor geral, né, vai haver uma dificuldade maior, vai precisar da concessionária de energia vir ao local para desligar o fornecimento de energia. Fornecimento de gás também, né? Você precisa eliminar o risco de explosões. Então, você precisa desligar o fornecimento de gás ali para aquele imóvel. Precisa avaliar o risco de colapso estrutural, há quanto tempo aquele imóvel está em chamas. Então, é uma série de avaliações que você precisa fazer inicialmente antes de entrar. Há necessidade, há vítimas ainda presas. Se houver vítimas, compensa o risco, você entra para retirar a vítima o mais rápido possível ou procura um outro acesso, né? Se não houver vítimas, for só bem material, você não vai arriscar uma vida para salvar um bem material, né? A vida é mais valiosa. Então, a gente precisa sempre fazer esse estudo do cenário, essa avaliação, antes de arriscar um militar nosso a entrar, antes de expor ele a riscos desnecessários. A gente tem até comentado que assim, é importante que essas informações elas sejam informadas, né, no ato da ligação, né? Tipo assim, se tem gente, se tem gás, se a energia está ligada, essas informações são importantes? No ato da ligação, né, quando alguém se depara ou está ali envolvido com ocorrência, as informações preliminares, primeiro, é o despachante lá da central saber que realmente é uma ocorrência, né? Infelizmente, hoje ainda existe muito trote. Então, na hora que uma pessoa liga, outra pessoa liga, a terceira pessoa liga, o despachante lá, o atendente, já tem a certeza que não é um trote, né? A forma de você falar as perguntas que você vai ter que responder na hora que está fazendo uma ligação para a central, vai também excluir a possibilidade de ser um trote ou não, né? Nem todos os chamados a viatura de combate a incêndio vai ao local, né? Às vezes, inclusive nesses atentados que aconteceu agora, né? Precisava proteger a viatura, né? A viatura também do Corpo de Bombeiros era um equipamento que os bandidos estavam atrás também de queimar. Então, a gente precisava ter uma segurança de que realmente era uma ocorrência, né? Ter uma proteção também da Polícia Militar que ia acompanhando até a ocorrência para chegar lá e proteger também a equipe e o material, a viatura. Então, todo incêndio a viatura vai, Esdras? Todo incêndio? Por exemplo, todo incêndio a viatura obrigatoriamente ela vai? Qual viatura? A viatura, o carro grandão lá, como é que chama aquele carro? Ali chama a BTS, é Auto Bomba Tanque e Salvamento. Sim, a BTS. Incêndios de grandes proporções, sim. Inicialmente vai aquela viatura. Tentou se implantar modos, né, mas aí não deu certo.
Tem alguns carros menores também de combate a incêndio, mas só que pelo volume de água que eles podem carregar, é uma picape que carrega só 500 litros. 500 litros de água não dá para fazer um combate efetivo. Então, é melhor despachar logo uma viatura, o caminhão, né? O ABTS, que aí já tem um volume de água maior, são 4.500 litros de água que você precisa administrar para atender aquela ocorrência. E a BTS ela tem várias funções, né, Edras? Ela não tem só 4.500 litros de água ali. Ela também vai fazer a pressurização do hidrante, né? Do imóvel. Ali a gente carrega uma diversidade de equipamentos, né? Você tem equipamentos para acesso forçado, né? Se você precisar acessar tiver maior dificuldade para acessar, precisar forçar, cortar uma porta. Então você tem equipamentos ali de desencarceramento, né? Que é usado em salvamento veicular, é o desencarcerador, é um alicate mecânico, né? Tem uma série de... Esses que são equipamentos assim, bombeirísticos, que se eu falar o nome aqui não vai... Entendi. Não dá para ilustrar, né? Pelo nome. Tem também material para incêndios florestais, né? Que em determinado período do ano é muito frequente. Tem gerador elétrico, né? Para a gente poder ter um suprimento de energia quando necessário, refletores com uma potência bem considerável para poder trabalhar quando não houver luz. Muitos equipamentos. Tem uma bomba também, né? Uma bomba de água, uma bomba que pressuriza, né? A bomba de água é do próprio caminhão, né? Você desconecta a transmissão do motor e conecta o motor à bomba, né? O próprio motor do veículo faz a bomba funcionar. É uma bomba centrífuga que faz a bomba funcionar e demandar água. Edras, eu queria também falar aqui sobre a importância do bom projeto de combate a incêndio, né? Porque a gente até estava conversando antes aqui que se você tiver bons projetos na localização, as edificações vão ajudar a combater o incêndio nas proximidades, né? Exatamente. Hoje a gente usa, digamos que um imóvel esteja em chamas, 4.500 litros de água acaba sendo pouco dependendo da proporção do incêndio. Então, você precisa de recursos de água em algum outro local nas proximidades, né? O recurso de água pode ser conseguido no hidrante público, né? São aquelas colunas vermelhas que ficam nas calçadas, que é ligado à concessionária de água, né? A CAERN. E ali você pode abastecer a viatura ou, na ausência do hidrante público, você pode abastecer a viatura também no hidrante de fachada, né? Digamos que um imóvel aqui esteja pegando fogo e tenha um imóvel com hidrante de fachada, você vai realizar o abastecimento da viatura naquele imóvel vizinho. Entendi. Importante. E a gente ia comentar também sobre a questão da gestão da água, né, Esdras? Que não pode só assim, pode empurrar água na edificação. Você tinha comentado alguma coisa também sobre... A boa técnica de combate a incêndio é quando você entra num imóvel sinistrado, sinistrado, e após o incêndio você não vê nenhum vestígio de água, nenhum desperdício de água. Toda a água utilizada ter sido apenas para o combate efetivo do incêndio, né? E não para acabar causando prejuízos maiores para o patrimônio do interessado, né? Da vítima, no caso. Então, a água em excesso, você acaba causando prejuízo maior do que o fogo em algumas vezes. Então, há técnicas de combate, né? Que é um aprendizado de como você utilizar esse recurso, né? de água no incêndio. Você deve entrar até o foco, aí a maneira de entrar, existe a maneira correta de se entrar, de acessar o imóvel, né? O imóvel você entra, fecha a porta, verifica se não há nenhum tipo de ventilação que possa alimentar o fogo, né? com comburente, que é o oxigênio. Você vai resfriando aos poucos com pulsos de água para resfriar a fumaça e você conseguir entrar sempre abaixado, que é ali onde oferece o maior conforto
para você poder entrar. Se você se levantar nem com o equipamento, o equipamento individual que a gente usa, é capaz de suportar a temperatura. Então, tem que ficar sempre agachado. Né? Quando você entra naquele imóvel, você não consegue enxergar absolutamente nada. Né? Ali é um ambiente escuridão total. Não dá para enxergar nada, mas você vai pelo tato. Você vai caminhando ali, aos poucos, resfriando a fumaça e indo em direção ao fogo, mais ou menos pelo que você conseguiu identificar de como seria aquele apartamento, ou seria aquela casa, ou seria aquele comércio. Eu já fui em algumas ocorrências que a gente não conhecia como era o interior e não tinha ninguém que informasse de como eram as divisões. E a gente teve muita dificuldade de encontrar o foco, né, porque não dava para... A gente não encontrava o foco. Né? O fogo você via por fora que estava gigante, de grandes proporções, mas a gente não conseguia encontrar pela falta de um projeto. Né? No projeto você tem lá todo o layout de como é a divisão daquele imóvel, vai saber onde tem os pontos, né? As medidas preventivas ali, se tem sprinkler, aonde é o hidrante, onde estão os extintores. E a bomba de incêndio, né? Exatamente, onde é a bomba de incêndio. E eu lembro que eu tive muita dificuldade de acessar esse imóvel porque parecia um labirinto. Era uma clínica e muito extensa, né? E a gente não estava encontrando qual a sala, porque ficava sala dentro de sala. A gente não conseguia encontrar qual era o foco principal para poder realizar o combate. Isso é uma curiosidade que eu tinha também. Se você for combater um incêndio hoje, você não tem tempo de pegar o projeto e ver, né, como é que aquelas edificações ali. Vai na hora ali e toma decisão. Assim. Ainda não. Né? Ainda não, porque os projetos que são apresentados ainda não são em meios digitais. Mas a ideia, pelo menos a curto prazo, é que os projetos de combate a incêndio sejam apresentados ao Corpo de Bombeiros para análise e aprovação, homologação do bombeiro em meio digital. Né? Então, assim que for aprovado, a guarnição, né, o comandante de guarnição pode abrir um tablet numa ocorrência e ver lá como é aquele imóvel. Né? Então, isso aí seria o ideal. Eu acredito que em poucos meses, talvez o Corpo de Bombeiros já esteja implementando isso aí. Legal. Esdras, peraí que deu um tilt aqui agora, mas você corta. Esdras, Ixi, peraí que deu branco. Não, eu vou lhe perguntar... É melhor olhar mais para a câmera ou olhar mais para você, hein? Não, a ideia da conversa aqui Esdras, como é que você vê, assim, como é que você vê o pessoal que às vezes não dá o devido valor ao projeto de combate a incêndio? A gente estava conversando antes aqui do programa e você explicando que você, quando entra na edificação, você vê como é que vai ser combate, como é que vai ocorrer. Vou fazer de novo, viu, Mário? Esdras, como é que você vê a importância de um bom projeto de combate a incêndio? Porque a gente estava conversando aqui antes do programa, aí você estava falando que você, quando entra na edificação, você já vê ali como é que você vai combater o incêndio daquela edificação, né? E às vezes o próprio empreendedor ali não tem essa visão, ou às vezes até ele tenta modificar o projeto para baratear os custos. Isso acaba trazendo consequências lá na frente, né? Comenta um pouco aí como é que você entende, o que é que você entende sobre isso? Eu entendo como um investimento à segurança, né? Você faz muitas pessoas, principalmente quem vai precisar realizar esse investimento, tirar dinheiro do bolso para investir na segurança contra incêndio, não entende dessa maneira, entende como um gasto. Eu entendo como um investimento que você faz para o seu bem, né? Para o seu bem, para a sua própria vida, para a vida da sua família. Das pessoas que estão imagina lá. só, você ter todo o seu patrimônio, ser um galpão industrial, que você investiu tudo da sua vida ali, mas você negligenciou a segurança. Né? Não quis realizar esse investimento na segurança. Não colocou sequer um extintor. Achou que o sistema de hidrantes seria muito caro. Até o dia de você ser atingido por um incêndio, né? Um acidente, um curto-circuito, algo que iniciou o incêndio ali, né? Se houvesse pelo menos um extintor, você mesmo poderia
começar a realizar o combate. Perdi o controle daquele princípio de incêndio. Ele já passou aqui, começou nessa televisão. Eu vi que tinha começado na televisão, mas eu não tinha um extintor. Eu fui lá no vizinho, atrás de um extintor. Só que aí quando você chegou, já começou na cortina. Da cortina já passou para a mesa. O incêndio começou a se propagar. Quando você chegou com o extintor, que conseguiu com um posto de gasolina, por exemplo, a 100 metros dali do seu imóvel, já tomou todo um ambiente. Você não tem mais como combater com extintor. Daí, daquele momento, você precisa de um hidrante. Só que aí você achou muito caro o sistema de hidrantes para colocar. Só que aí você não vai ter mais como combater. Você ligou, alguém ligou para o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros vai... A gente, digamos, eu estou na Alexandrino de Alencar com a Prudente de Moraes. É o quartel-geral do Corpo de Bombeiros. Lá tem uma viatura. A gente tem outras viaturas, né? Em São Gonçalo do Amarante, ali na Zona Norte, tem em Parnamirim e outras espalhadas também em outras cidades do estado. Mas, digamos que você esteja ali no Planalto. Né? A viatura mais perto é a da Alexandrino de Alencar, em Lagoa Nova. Então, vai passar aí 10, 15 minutos a depender do trânsito. Em 10, 15 minutos, todo o seu patrimônio já foi consumido. Né? Quando o bombeiro chegar, quando a nossa guarnição chegar, vai ver que é um incêndio de grandes proporções e o objetivo não vai ser só salvar o seu patrimônio. Isso aí já está perdido. Vai ser evitar que ele se espalhe para edificações vizinhas, que ele se propague para uma outra indústria do lado, que ele se propague para uma residência, que tentar evitar que ele venha a entrar em colapso em virtude da proporção daquele incêndio. Né? Então, tudo isso porque você não achou que seria só um gasto. E a gente estava comentando sobre a importância da brigada de incêndio. Né? Acho que a maioria das classificações de edificações exige uma boa brigada de incêndio. Acho que a brigada de incêndio ela vem como um suporte, né, para a entrada de vocês aí. Antes de 2017, antes da mudança da legislação, né, quando não era obrigatório a brigada de incêndio, muita gente questionava que não adiantava colocar um extintor, não adiantava colocar nada, porque ninguém sabia usar. Era verdade. A legislação era falha quanto a isso. Hoje, todas as edificações acima de 930 metros quadrados, é ser exigido hidrantes, é ser exigido alarme de incêndio, é exigido também brigada de incêndio. A brigada de incêndio é quem vai fazer o primeiro combate. Né? A brigada de incêndio é o que é? São funcionários. Digamos que você tenha 10 funcionários na sua empresa. Né? Precisa que, a depender do tipo de empresa que seja, né? Se é uma indústria de alimentos, por exemplo, se é um comércio varejista, a depender do tipo de produto que você usa lá, quais são os riscos envolvidos ali, uma porcentagem desses funcionários precisa ter formação de brigada de incêndio. Digamos que desses 10, pelo menos 5 tem que ter formação de brigada de incêndio. Né? Vai ter instrução ali de combate a incêndio, de como usar o extintor, de como usar o hidrante, qual equipamento usar, a depender da ocorrência. Atendimento de primeiros socorros, né? Ele vai ter, aquele funcionário vai ter um curso de primeiros socorros também, saber como proceder, né, no caso de um acidentado. Então, vai ter treinamento de evacuação, qual a sua função para a evacuação daquele imóvel. Né? E o principal, a brigada de incêndio vai ser a nossa comunicação, vai ser a nossa visão. Né? Quando eu chego numa ocorrência, eu não sei absolutamente nada sobre aquele imóvel. Toda a informação que a gente recebeu durante o percurso foi como chegar lá. Né? Você, quando liga para 193, quando você liga 193, você vai dizer, é um incêndio, grandes proporções, numa empresa, numa indústria numa indústria têxtil, por exemplo, mas não vai dizer o que é que tem lá dentro. Eu não sei se é tinta, eu não sei se é material inflamável, eu não sei se é um combustível, não sei se é elétrico, algum problema na subestação de energia, eu não sei absolutamente nada, eu não sei nem qual é o porte dessa edificação. É um galpão, mas qual o tamanho desse galpão? Lá tem hidrantes, não tem sprinkler, não sei quais são as medidas preventivas que tem lá. Eu não sei o que é que eu vou encontrar quando eu chegar. Eu só tenho informação de como eu vou chegar lá. A brigada de incêndio, ela é nossa... quando a gente chegar lá, ela vai dizer, olha, aconteceu isso,
o fogo é em tal setor, começou em tal lugar, não há ninguém mais no prédio, já foi totalmente evacuado, ou existe uma pessoa ainda lá que a gente não conseguiu tirar, ela está em tal lugar, vai dar informações da ocorrência que vai economizar muito tempo e pode até salvar vidas. Né? Vai salvar vidas. Com certeza, né? Com informações precisas de onde está uma vítima que não conseguiu sair, informação de onde é o fogo, né? Informação onde é um disjuntor geral de energia. Você, quando chega num galpão de 10 mil metros quadrados, talvez uma subestação, você não sabe nem onde fica a subestação. Você precisa procurar, dar uma volta lá no prédio. Se você for a pé, se tiver condições de ir num carro, você normalmente vai a pé para procurar onde é o fornecimento de energia para você poder desligar. Né? Se tem gás, se tem algum combustível lá dentro, se tem, por exemplo, uma empilhadeira com gás, a gente vai esperar uma explosão. Se não tirar, você vai saber. Não, o foco é lá no galpão, existe uma empilhadeira com gás e há o risco de explosão. Na hora que você tem essa informação, a conduta é totalmente diferente na ocorrência. Então, a brigada de incêndio, bombeiros civis, que hoje são atuantes também nas empresas privadas, é de extrema importância e trabalha junto na prevenção de incêndio. É fundamental, de fato. É fundamental para ser treinado e capacitado, né? Legal. Traz uma curiosidade. Por exemplo, eu estou com o meu empreendimento e o empreendimento está com a VCB irregular. Não tirei, então não irregular? fiz... Irregular. Não tirei, não fiz projeto de combate a incêndio e tal. E aí esse empreendimento acabou pegando fogo e tal. Tem a penalidade do próprio empreendedor de perder o imóvel, né? Como um todo, no incêndio. Mas assim, esse incêndio acabou se propagando para edificações vizinhas. E existe alguma penalidade judicial assim para esse empreendedor que estava errado? Ou às vezes até para o engenheiro que deu entrada no projeto errado e tal? Ele é o responsável legal, né? Por todos os danos causados. Aí vai ser um processo judicial que talvez o vizinho vai entrar contra ele, né? Contra o proprietário dessa edificação, se ele não tinha a licença para funcionar, se ele tinha, mas era uma licença fraudulenta. Né? Que pode existir, né? Um engenheiro que dá uma informação, por exemplo, de que o galpão tem 500 metros quadrados, né? Que é para poder ser uma licença simplificada, que não precisa nem a vistoria do Corpo de Bombeiros. O próprio engenheiro lá, por meio de um RT, atesta que está tudo ok. Mas talvez ele não tenha colocado nenhum extintor, mas o engenheiro foi lá e canetou dizendo que tinha e que estava tudo ok. Essa licença é uma licença fraudulenta. No caso de uma ocorrência, né, que cause prejuízos para a vizinhança, além dos prejuízos dele, ele possivelmente vai responder também pelos danos nos vizinhos, todos os danos causados. E, por exemplo, se for um imóvel residencial, um prédio de apartamentos, né, um edifício aí multifamiliar, múltiplos pavimentos, o síndico é o principal responsável. Né? O síndico ele precisa legalizar até a licença do Corpo de Bombeiros a licença ela antes era anual, né? No caso para residencial, que é o exemplo que eu estou dando, ela vale hoje até por 2 anos. Então é preciso que seja feita a manutenção dos equipamentos, manutenção dos hidrantes, garantir que ele esteja em funcionamento e periodicamente renovar a licença, porque ele pode ser responsabilizado por todos os danos causados. Interessante isso. Lembrando que hoje a exigência da prefeitura, né? Os projetos de combate a incêndio, o habite se você só tira do bombeiro, com tudo regularizado. Tem outra instituição que exige a parte de o IDEMA, né? O IDEMA também exige, antes tinha o que hoje é a prefeitura, né? STTU, que era você precisava apresentar a parte, o projeto. Todos os órgãos, né? IDEMA, prefeitura, existe uma parceria, comunicação entre as instituições que a prefeitura só libera com a licença do IDEMA. Por exemplo, se for o caso, né, que tem que passar pelo IDEMA. A licença ambiental, algumas prefeituras já assumiram também a análise desses projetos para a licença ambiental, a depender do porte da edificação. Né? Mas a prefeitura só libera depois que passar pelo IDEMA, se for o caso, e também depois de passar pelo Corpo de Bombeiros. Precisa
de todas as licenças para a prefeitura no final liberar a sua, para poder funcionar, para poder, né, iniciar ali o seu comércio. Existe hoje essa parceria entre as instituições. E hoje também a gente está identificando já as penalidades, né? O bombeiro está multando quem está operando sem o AVCB, não é isso? Assim, se for constatado, por exemplo, risco iminente, né, a interdição, a embargo de obra e com mais frequência a aplicação de multas. Né? A multa já está sendo aplicada pelo Corpo de Bombeiros no caso de edificações irregulares, né? No caso de processos aí fraudulentos. Então, há uma série de punições aí, notificação, tudo para coibir essa situação aí de imóvel irregular. Todo imóvel, assim, eu sei que tem muito empreendimento que acaba começando com a casinha, o cara compra a casinha do lado, compra de trás, aí vai crescendo. E aí, às vezes, o empreendedor chega e diz assim, mas como é que eu vou botar uma caixa de 20 mil litros aqui em cima? Não tem espaço, entendeu? Tá. É a pior situação, né? Porque não houve um projeto inicial. Não houve. O cara você precisa ali, tá. se adaptar. Você cresceu, foi uma casinha, outro vizinho de trás, o vizinho do lado, foi crescendo, ultrapassou os 930 metros quadrados e agora você tem que colocar hidrantes. Aí não tem onde colocar. Não tem brecha. Né? Um imóvel com essa área já é uma área muito grande e precisa da medida preventiva do sistema de hidrantes. E precisa ter uma reserva técnica de incêndio. Você precisa de um volume de água para poder, né, abastecer esses hidrantes. Como não houve um projeto inicial, não houve um planejamento, daí a importância dos projetos de combate a incêndio. Né? Vai ser uma adequação. Você vai fazer uma adequação, mas também não vai deixar de executar o sistema de hidrantes. Vai precisar colocar uma cisterna, aproveitar uma piscina, fazer uma estrutura para colocar uma caixa d'água e executar todo o sistema de hidrantes. O sistema de hidrantes é um investimento alto, né? Porque você utiliza toda a tubulação tem que ser em aço. Não adianta ser uma tubulação em PVC e no incêndio ela vai derreter. Então não vai servir aquela função, né? Aquela finalidade. Depois que entrar em colapso também. Então tem que ser uma tubulação em aço, são conexões em aço, tudo muito caro, a bomba de incêndio, a própria estrutura para você erguer a caixa d'água, né? É um investimento alto. Gira em torno de 8% do valor da obra, né? Instalações de combate a incêndio. Edras, também a gente estava comentando sobre, assim, no incêndio tem um perigo do fogo, claro, mas a fumaça também é um item que é o propagador, né, do incêndio. A gente fala que é o nosso maior inimigo. É a fumaça. É a fumaça. Porque a fumaça, a convecção, ela é o meio de propagação mais rápido. Né? Entre condução e radiação, aqueles meios de propagação do fogo, a convecção ele é o meio mais rápido. E se dá por intermédio da fumaça. Né? A fumaça consegue acessar orifícios pequenos, aberturas pequenas, e passar fumaça em alta temperatura, vai começar a pirolizar alguns materiais, madeira, plástico, ambientes que estão longe do foco do incêndio, mas que foram atingidos e que pode se propagar o fogo a depender dessa temperatura da fumaça. A que temperatura chegou, né? A quanto tempo ficou essa fumaça acumulada. Então, existe outra medida preventiva, compartimentação de ambientes, compartimentação horizontal, né? Você sabe disso, acima de determinada área, 4.000 metros quadrados, a depender do tipo de ocupação, por exemplo, do risco, precisa ter uma compartimentação horizontal. Você não pode ter áreas maiores que 4.000 metros quadrados sem compartimentar, sem garantir que o fogo vai ficar restrito àqueles 4.000 metros quadrados, sem passar para outros mais 4.000 metros quadrados. Imagina um galpão industrial com 12.000 metros quadrados. Aí você perder todo aquele patrimônio de 12.000 metros quadrados porque não tem uma compartimentação. Então, o bombeiro também exige esse tipo de compartimentação. Ou num prédio de múltiplos pavimentos. Né? Um apartamento começa a pegar fogo, mas a fumaça foi se propagando entre outros andares. E em vez de você ter um apartamento pegando fogo, você tem vários.
acima, por exemplo, do 10º andar, o apartamento do 10º andar. Aí pegou no 11º, no 12º, isso tudo devido à fumaça que se propagou, porque não tinha compartimentação vertical entre os pavimentos. A compartimentação vertical ela é garantida pela distância entre janelas, entre aberturas na fachada, e garantida também pelas aberturas, de não existir aberturas na laje, né? O ponto de análise vai ser os shafts, né? Os shafts onde passam as instalações hidráulicas, elétricas. Ali é onde tem a abertura na laje para passar essas instalações. Então precisa colocar um produto expansível para que em alta temperatura ele feche aquele espaço. Quando chegar a 600 graus Celsius, aquilo dali vai ser vedado. É um material expansível interessante. Que tem essa função de fechar em alta temperatura para não permitir que a fumaça passe. Aquela roupa de vocês ali suporta até quantos graus ali? Olha, uma temperatura confortável, que a gente se sente confortável em estar a 150 graus, a gente ainda aguenta ficar num ambiente a essa temperatura. Com né? Só que roupa e o cilindro, né? Tá. Só que num espaço como esse, por exemplo, né, você tem 120, 150 graus agachado. Se você se levantar, aqui você vai ter 200, 300, 400, 800 graus Celsius na cobertura, né, mais perto da laje. Então, a 800 graus Celsius, o que entrar em ignição, né, for o ponto de ignição ali, a 800 graus Celsius, ele vai pegar fogo também. O que tiver a essa temperatura. É muito alto. E falando ainda da fumaça, né? O porquê é o nosso maior inimigo. Além dessa propagação do fogo, tem a questão da intoxicação. Né? No incêndio, você precisa evacuar o incêndio, por exemplo, no shopping aqui da nossa cidade, né? Foi preciso evacuar todo o prédio, eu estava presente lá nessa ocorrência. Do Midway. Do Midway, foi? Foi cortar o Midway aí depois? Sei qual é. E assim, precisou evacuar todo o prédio, mas não porque o fogo poderia se propagar para o shopping inteiro. Sim. Mas como era no equipamento do ar-condicionado, toda a fumaça dali gerada pelo incêndio poderia intoxicar todos os ocupantes do shopping. Então, foi preciso evacuar todo o shopping naquele momento. Não é só a questão do fogo, é a questão da intoxicação também. Intoxicação, que é o que mais mata. É o que mais mata. Pessoas, em outros estados, né, estudos que foram feitos após a ocorrência, que pessoas morreram não em virtude porque morreram queimadas. Por exemplo, lá na Boate Kiss, a maioria das pessoas que morreram naquele dia não é porque foram queimadas pelo fogo, mas porque foram intoxicadas pela fumaça. Era uma fumaça altamente tóxica, até pela escolha do material que foi utilizado, né? No material acústico que foi utilizado naquela boate. Né? Era um material que com a reação do incêndio, ela liberava cianeto. Vixe, né? Então, isso foi o que matou mais pessoas. É rápido assim, né? Tipo assim, 2, 3 minutos inalando a fumaça, tu já desmaia? Tu tem esse dado aí, mais ou menos? É rápido assim essa... Não sei como é que funciona o processo pós-inalação da fumaça. Não é rápido, né? Mas as consequências são duradouras. Né? Você pode passar 5 minutos, vai depender ali da sua resistência física, né? Mas, por exemplo, o CO. Né? Você nem percebe que está inalando monóxido de carbono. Certo. Mas em pouco tempo você vai desmaiar e pode morrer se continuar naquele ambiente intoxicado com monóxido de carbono. Né? Aí depende do material que esteja queimando. Né? Se é essa espuma tóxica. Então, as consequências são as piores. Para encerrar aqui, o que não fazer no incêndio? Não tem um treinamento para combater incêndio? Tem alguma recomendação que você deixa assim para o pessoal que está se deparando com uma situação dessa e tal? Olha, ou assim, o que fazer, né? Eu queria que você deixasse um... Se você não tem segurança para agir, não tem nenhum tipo de treinamento, mas
você tem um telefone, em vez de você gravar aquele incêndio, filmar aquele incêndio, liga você não precisa nem saber o número do Corpo de Bombeiros, né? Você liga ali 190, vai cair lá na central. Você liga 193, o telefone do Corpo de Bombeiros é 193. E qualquer telefone que você liga para a polícia, guarda municipal, Corpo de Bombeiros, tudo vai cair numa central única, né? Uma central integrada de operações. Lá vai ser despachado para o setor correto. Qual foi a pergunta? Não, o que não fazer e o que fazer, né? Sim, o que fazer. Então, se você não tem segurança e não é treinado para isso, você liga para o Corpo de Bombeiros, né? Você vai ser mais um informante ali do que tá acontecendo. Você pode isolar a área, evitar que pessoas se aproximem do local, digamos que seja um carro. Um carro, em poucos minutos, é totalmente consumido. Então, né, ajudar ali o trânsito, evitar que o trânsito fique passando carros por perto, sei lá, um carro está pegando fogo e vem um caminhão carregado com botijão de gás, por exemplo, com combustível. Você pode isolar a área, né? Apesar de você não ter um treinamento específico de combate a incêndio, como usar um extintor, por exemplo, mas existem outras ações que podem ser feitas para auxiliar naquela ocorrência. Se você tem segurança, sabe como agir, sabe usar um extintor de incêndio, né? Vai com cautela, com uma distância segura, para fazer aquele combate inicial, né? Usa o extintor de um carro, de um outro carro, se não conseguir acessar o extintor do próprio veículo, e tenta fazer o combate a incêndio inicial, né? Falando de carro, na hora que você não pode alimentar o fogo com comburente, com oxigênio, né? Aquilo dali pode causar uma explosão. É o que chamam o efeito do Black Draft. Na hora que o fogo ali está contido porque não tem o comburente, não tem oxigênio. Na hora que você abre um capô de um carro, por exemplo, há uma entrada excessiva ali de oxigênio, o fogo foi alimentado novamente e o fogo não vai crescendo aos poucos. Acontece uma explosão. Aquela explosão pode vir atingir você. Então, cautela, abre o capô ali aos poucos, já abre um pouquinho, abre só uma brecha e faz o combate com extintor de incêndio, né? Antes de abrir totalmente e realizar o combate. Procura ir no foco, né? Procura realizar pulsos no extintor, em vez de usar ele todo de uma vez, dá um pulso e vê o que aconteceu. Apagou? Não apagou? Onde é o foco? Visualize e dá de novo, né? Tenta abafar o fogo, né? Você não pode direcionar o extintor só para um ponto só, né? Se for um foco grande do incêndio, você tenta, além de apagar o fogo, por exemplo, você está com um extintor de água, né? Você, em vez de direcionar o extintor para um ponto só, você tenta abafar o fogo, né, com movimento na sua mão, no jato, para poder resfriar e abafar o fogo. São técnicas de combate a incêndio, mas uma pessoa treinada vai poder. Lembrando, pessoal, que só é importante combater o incêndio quem tem treinamento, porque se você usa o extintor errado, as instalações elétricas você está usando um extintor de água, corre o risco de choque elétrico. Então, usa o extintor correto, mas isso é mediante um bom treinamento, né, Esdras? A gente estava fazendo levantamento, tem com a média de incêndios aqui em Natal, que a gente estava comentando hoje de manhã. Eu fiquei até surpreso, né? A gente trabalha na área, eu fui atrás dessa informação para repassar aqui e fiquei até surpreso com a quantidade de ocorrências que são atendidas aqui em Natal. Em janeiro foram 42 ocorrências, em fevereiro foram 57 ocorrências e em março, em virtude desses ataques, foram 93 ocorrências atendidas, né? Ocorrências ocorrências de incêndio em geral. Ocorrências de incêndio em geral, sem contar incêndios florestais, né? Porque ainda não é época dos incêndios florestais. Os incêndios florestais vão começar aí depois desse período de chuvas, a vegetação mais alta, né? Sem chuva,
começa essa vegetação que cresceu agora nesse período de chuva, começa a secar, e lá para o mês de agosto, setembro, outubro, aí começa uma grande quantidade de incêndios florestais. Esse período do ano, de janeiro a março, são ocorrências de incêndio urbano, né, em imóveis, seja em lojas comerciais, seja em apartamentos. Então, é uma quantidade muito grande que às vezes não é mostrada na mídia. Né? A mídia, 57 ocorrendo, sem contar o mês de março, né, que foi atípico. Mas uma média de aproximadamente 50 ocorrências no mês é quase 2 incêndios por dia, que a mídia não mostra isso. Né? A gente não tem ideia da quantidade de incêndios que há, mas que é frequente acontecer. Quem acha que o bombeiro não trabalha... Estes, obrigado. Foi excelente a conversa. Queria deixar aqui a importância de você desenvolver um bom projeto de combate a incêndio. Você está ali, né? Você está ali trazendo segurança para o pessoal que está utilizando o seu empreendimento. Você está trazendo segurança para o seu empreendimento. E você também está ajudando no combate a incêndio das edificações vizinhas. Então, invista num bom projeto de combate a incêndio, né, Esdras? Que você está ajudando a sociedade, está ajudando a você e está ajudando a todo mundo. Exatamente. Muito obrigado. A prevenção salva vidas, né? A prevenção é um investimento que você faz que vai salvar vidas, pode salvar a sua vida, pode salvar a vida da sua família e vai salvar o seu patrimônio. Então, prevenir é o maior investimento que você faz. Legal. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Obrigado. Obrigado, Esdras, mais uma vez. Valeu, é uma satisfação muito grande estar com você aqui. Valeu.